Trataremos hoje, então, de uma teoria geral em torno da nova Constituição a ser elaborada. Então, começaremos essa teoria geral explicando os fundamentos previstos nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição Federal. Então, passando pela Constituição, além desses artigos, a gente vê que os princípios fundamentais, eles não são obedecidos, estão todos viciados por estarem direcionados à manutenção de determinados grupos no poder. E isso daí não se pode admitir que a Constituição privilegie um grupo de pessoas. Tá? Passando pelos direitos e garantias fundamentais, certo? Que deveria ter um rol mais enxuto e não tão extenso, deixar para a legislação complementar regulamentar. A organização do Estado e a organização dos poderes precisa de uma séria atualização, uma mudança crucial para que os exercentes do poder tenham maior compromisso com o povo, com o poder popular do povo. É claro que precisaremos também mudanças na ordem tributária, na disposição dos estados e dos municípios, para podermos avançar com essa alteração, com a nova Constituição. Então nós temos o quê? Temos diversas formas de compor o Estado, passando por fundamentos filosóficos, para atingir a maturidade da adoção de um Estado, de um governo, certo? O governo aqui, os poderes estatais, com maturidade para afastar o que vem acontecendo no Brasil desde a queda do Império, em 1889. Ou seja, é possível pegar família até da época imperial e eles mantêm o poder entre eles até hoje, como se fosse uma espécie de sucessão do poder, do pai para o filho, para o neto, para o bisneto, e assim por diante. E assim vai seguindo. Então, nós temos o quê? Nós temos que mudar os pilares do Estado brasileiro, certo? Mudar os pilares do Estado brasileiro e começar já discutindo sobre a República, lá do primeiro artigo, sobre a República, sobre o território, a base territorial e sobre a democracia. República. Quando caiu o Império, a República foi incluída na denominação dos Estados Unidos, passou a ser Estado republicano, não é? A República indica que haveria uma passagem de poder, as pessoas passariam pelo poder, prestariam serviço ao Estado, sendo presidente da República, sendo juiz, o ministro do Supremo Tribunal Federal, na esfera da União, e sendo deputado e senador. E a gente não vê isso. A política, os cargos políticos se tornaram profissões, pessoas que se perpetuam no poder, sendo eleito, reeleito, eleito de novo e por assim por diante. Então, a ideia de república está violada na atual conjuntura. E isso só mudaríamos como? Estabelecendo obrigações aos exercentes do poder. O poder estatal, que é soberano, ilimitado, imprescritível, as pessoas que o exercem precisam ter suas limitações impostas pela própria norma constitucional. Aliás, a Constituição precisaria de ter no máximo 30 artigos para estruturar o Estado. E não essa garantia exacerbada, ou seja, uma Constituição que trouxe avanços em várias áreas do direito, enquanto essas evoluções deveriam ser promovidas pelo poder legislativo. Assuntos que não são constitucionais
fazem parte da Constituição. Então nós temos isso daí. O território brasileiro, o último presidente, a presidente aí, Dilma Rousseff, o Luiz Inácio Lula da Silva e o seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso, todos eles estabeleciam uma relação com outros estados. Os dois últimos, por falta de maturidade, estabeleceu uma dependência de outros estados, de nossos vizinhos, de estados africanos, uma dependência para com o Brasil. Isso não se pode admitir. A soberania brasileira deve incidir sobre só o nosso território, a nossa área territorial, sem essa ideia de avançar sobre outras, eu ia falar província, né? Outros estados, outros países. A palavra democracia pode não passar de uma palavra, e ela já fez parte de várias constituições onde havia o império da ditadura. Então, o poder popular, através da palavra democracia, já foi exaltado em várias constituições que eram totalmente absolutistas, ditatoriais. Então, precisaremos de rever, porque no Brasil está acontecendo isso. A democracia está lá, ninguém respeita o poder popular, inclusive o judiciário. O juiz no cargo, ele deve prestar o quê? Deve prestar informações de seu serviço, como está se desenvolvendo. Enclausura-se no poder estatal sob o manto da soberania e pode ser até levado a pensar que não deve informações, que não deve obrigações ao poder estatal. Isso é um erro. Numa magia cultivada no quintal dos exercentes do poder, a gente vê o quê? Formatos absurdos e improváveis pela sua própria natureza. Ou seja, eles criam uma figura estatal em que o poder representativo, ou que deveria ser representativo, ele ganha uma autonomia e passa a independer da representatividade. Isso é um absurdo filosófico. Nenhum dos filósofos pregou isso daí. Essa independência promovida pelos exercentes do poder. Há a ideia de apropriação do poder, se tornar dono daquela cadeira, dono daquele cargo. Isso se tornou comum nas esferas municipais, onde o prefeito e vereadores saqueiam o poder do povo e, às vezes, mantém situações em que o povo, o poder popular está totalmente contrariado com aquilo e, mesmo assim, pela estrutura estatal, parece que, por magia, mantém-se a opinião dos representantes do povo, por vezes por ideologia implantada, outras vezes, pior, por corrupção. Então, essa ideia aí, essa magia precisa de chegar ao seu fim, certo? Não podemos nos esquecer que o exercício do poder deveria ser feito pelo povo diretamente. Mas como isso é impossível, nesses 210 milhões de habitantes, ou em outros países que tem tantos milhões, atribui-se esse poder de forma representativa, ou seja, deputados, senadores, deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores acabam representando o povo aonde? Na elaboração de leis, certo? E nós temos, nas emendas constitucionais também, nós temos também essa representatividade nos demais poderes. O executivo precisa de
receber algumas regulamentações para não servir ao presidente, ao governador e ao prefeito como uma cadeira cativa, ou algo que ele comprou, ou que ele acessou e que ele tem o direito de permanecer. Esse direito de permanecer inexiste pelas ideias democráticas e da representatividade. Não é? O poderio estatal precisa de ser revisto, certo? Sem querer romper as linhas da cordialidade, a gente aqui poderia divagar o quê? Os casos de corrupção estão em todos os poderes. Existem provas de corrupção do presidente da República, gravadas em vídeo. Existem provas de alguns casos de corrupção de tribunais superiores, como o STJ, em que ocorreu venda de decisões. Casos de deputados e senadores envolvidos com corrupção. Nós temos uma semente plantada numa operação policial e do Ministério Público Federal, sob o nome de Lava Jato, que acabou desmantelando algumas quadrilhas. Algumas, porque ainda continuam o quê? A praticar crimes que outrora fizeram os que estão na cadeia, certo? Os partidários e dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Nós queremos também aqui a inclusão de outros partidos que estejam envolvidos e desenvolver essa ideia de que a Constituição deveria ser mais transparente, certo? E permitir que isso fosse mais aberto ao povo. Falando em abertura do povo, há uma falta de interesse, não só do executivo, mas de todos os poderes, na politização do povo. Falta vontade política, falta vontade legislativa, falta vontade jurídica, para que se estabeleça uma via pedagógica de aprendizagem para que o povo entenda melhor os temas políticos e não fiquem nessa situação aí de ganhar ou perder. O presidente da República, quando ele é eleito, ele não ganha nada. Ele está assumindo de forma altruísta um serviço em nome de todo o povo. Todo o povo. Então, o povo vai ser representado por aquela pessoa e o próprio povo não entende. Acha que é ganhar. Não. É uma situação de altruísmo que a pessoa vai se doar para administrar e governar a máquina pública. Isso deveria acontecer com uma arte de revolucionar. A arte de revolucionar também está inclusa no poder popular do povo. Não são só as urnas. Para radicalizar o analfabetismo político, ele precisa de sofrer de forma bem radical, ou numa extrema radicalidade, uma mudança, uma alteração, certo? Então, os representantes eleitos do povo, eles vão prestar um serviço ao Estado. Eles precisam o quê? De entenderem, não. Eles precisam de uma regulamentação, porque o Brasil é um país positivista, é só com a norma que haverá essa compreensão. Os limites são impostos pela norma, e a Constituição não traz limite algum. Não traz limite algum. Então, não adianta um cidadão ser questionador. A gente precisa de um povo questionador, um povo que questione, que discuta de forma intelectual o exercício do poder. Do jeito que está, não há uma proporcionalidade entre o poder atribuído e o poder exercido. Passa a ser o quê? Passa a ser as questões supérfluas, a ponto
de parte dos governados darem atenção a gosto gastronômico supérfluo de governante. Isso não tem nada a ver com o poder, certo? O poder está fechado na atividade legislativa, executiva e judiciário. No embasamento do Estado, nós temos o quê? A soberania estatal. Como está a soberania do Brasil hoje? Quais eram as relações que o Brasil vinha mantendo com os nossos vizinhos, a ponto de surgir rumores e até uma senadora se manifestar para alguns países árabes, além dos nossos vizinhos, pedindo apoio por conta de um ex-presidente que está preso. Isso é um absurdo. Há uma perversão do poder, utilizando a máquina pública, utilizando o microfone do Senado Federal para conclamar pessoas, estados, para intervenção nacional. Isso é um absurdo. E perderam realmente a ideia de representatividade do povo, porque não há representação nenhuma nisso daí. Não há representatividade. Há predileções, gostos pessoais sendo colocados acima da ideia de soberania. Então, a soberania precisa ser revista. Analisemos fatos para dizer que o próprio exercentes do poder desprezam a soberania. A soberania só é válida quando se desapropria do cidadão o imóvel que o Estado impõe a ele. Quando o legislativo elabora uma norma. Às vezes, quando é para privilegiar o cidadão, a norma nem é regulamentada. Como nós temos o caso do documento único, não houve regulamentação. Alguns casos de direito da Constituição não tiveram a preocupação de regulamentar esses direitos. Então a soberania está correndo sério risco na atual conjuntura dos chamados representantes do povo nas casas legislativas. E aí eu estou falando também da cidadania. Como está a cidadania do brasileiro? Como está a nossa cidadania? Também corre risco, porque é uma perversão de valores. Perversão estou falando. Eu não estou falando de inversão de valores, que seria menos grave. Então, nessa perversão de valores, o cidadão vai para o final da fila. Primeiro estão os poderes, segundo, ou melhor, primeiro estão os exercentes do poder, depois os poderes e por último o cidadão, sem prestígio algum. Essa é a ideia, não prestigiar. Será que nós temos a dignidade humana, o respeito à dignidade humana, com essas posturas, com o direcionamento da educação brasileira pelos governos anteriores? Por alguns direcionamentos de ordem política, a dignidade do cidadão não está sendo respeitada. Quando se fala em empreendimento e trabalho, o último caso, os últimos casos de corrupção, nós vimos que é uma combinação entre empresários e os exercentes do poder, para que os empresários mantenham eles no poder, para dar continuidade à corrupção enraizada do Estado. Isso é um absurdo. E isso não vem de hoje. Há pessoas com mais de 80 anos, como o presidente da República, que tem casos e casos sendo levantados aí para saber se tem ou não tem corrupção. O caso do Joesley Batista, que gravou uma conversa com o presidente, uma conversa que, se fosse em outro estado, para a gente não ficar fazendo referência direto, o presidente teria caído. Ele teria sido cassado. Não está